Paz do Senhor, boa noite. No Salmo 116. Amém? Vamos lê-lo. Diz a palavra: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse a minha perturbação, todo homem mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios e ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, os átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Vamos orar. Senhor, está aqui tua palavra. Sabes que somos pó e cinza, que temos nossas limitações, mas, ó Deus, clamamos pelo teu Espírito Santo, Ele que ilumina, Ele que nos dá graça, Ele que nos, meu Deus, dá unção, nos dá entendimento. Toma teu povo, Deus, que possamos de alguma maneira absorver a tua palavra e sermos fortalecidos e edificados nessa hora. É isso que rogamos com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, nós, no geral, né, a cultura do mundo, ela é marcada pela ingratidão, né? Isso é uma marca do ser humano caído. Mas me chama a atenção, né, que há uma cultura no mundo que celebra a gratidão. Interessante, né? Por mais que isso, né, já tenha perdido do seu significado original, mas no passado, quando foi estabelecido, era uma expressão de gratidão a Deus. É um dia muito conhecido, né? As pessoas lembram muito do Black Friday, né? Essa cultura está vindo para o Brasil, mas não trazendo o que antecede a Black Friday. Friday? É isso mesmo. Que é o dia de ações de graças, que é um feriado mais importante dos Estados Unidos, da América, é o dia de ações de graças, né?
E esse dia teve origem no século XVII, quando peregrinos, fugidos da Inglaterra, porque estavam sendo perseguidos, foram para Nova Inglaterra, né? Para os Estados Unidos da América hoje. E quando chegaram, eles enfrentaram muitas dificuldades. Imagina, né? Na época, os Estados Unidos era um país que estava dando os seus primeiros passos. E eles tiveram dificuldade mesmo de questão de alimentação. Período de inverno, colheita precária. Mas logo depois do primeiro ano, eles tiveram uma colheita muito farta, muito abundante, muito abençoada. E eles celebraram essa colheita, né, como sendo um dia de ações de graças ao Senhor. Isso foi no século XVII, né? E já no século XIX, o presidente americano chamado Abraham Lincoln, ele oficializou essa data, né, como sendo um feriado nacional, mais importante até que o Natal nos Estados Unidos, como dia de ações de graças. A princípio parece que era a quarta quinta-feira do mês de novembro, ou era a última quinta-feira do mês de novembro. E já no século XX, o presidente Roosevelt instituiu como sendo, me parece, a terceira quinta-feira do mês de novembro. Isso, muitos países do mundo copiou esse dia também. No Brasil foi instituído esse dia de ações de graça em 1949. Só que aqui não tem, evidentemente, as raízes, a profundidade, a cultura, né, que ainda existe lá nos Estados Unidos. A gente lembra, né, da Black Friday, mas não do dia de ações de graças. Mas, irmãos, né, esse texto aqui é um salmo, né, como diz aqui no próprio título do salmo, um salmo de ações de graça. Não sei se está aí na Bíblia de vocês. A minha Bíblia aqui na revista e atualizada tem salmos de ações de graças. E nos primeiros 4 versos desse capítulo, a gente percebe um Deus atencioso, Deus extremamente atencioso. A gente fica impressionado esses dias, né? O homem mais rico do planeta, né, tem sido notícia aqui no Brasil, né? Que é o Elon Musk, dono da Tesla, dono do Twitter, dono da SpaceX, dono da Starlink, né? A gente só vai lembrar quando tiver um equipamento daquele que pega internet via satélite. Você não vai precisar dessas operadoras aqui no Brasil. Você pode estar dentro da selva amazônica, está lá, internet banda larga. Esse cara foi quem criou isso. A maior rede de satélites que tem no planeta hoje, mais de 400 satélites. A quem pertence? Elon Musk. E ele está no embate aqui no Brasil com as autoridades do nosso país. E eu sigo um humorista chamado Joaquim Teixeira. Aí engraçado que Joaquim Teixeira disse: por que você não compra a Rede Globo? Aí ele botou lá: quanto custa? Aí foi um frenesi maior. Meu amigo, Elon Musk respondeu Joaquim Teixeira. Rapaz, a gente fica besta, né? A gente fica bobo, fica espantado. Um homem, o mais rico do mundo, talvez seja o primeiro trilionário do planeta, vai ser Elon Musk. Primeiro, um gênio, o cara, respondendo Joaquim Teixeira, tirando onda com Joaquim. Não sei quantos de vocês viram isso, né? Mas isso rodou muito as redes sociais, né? Então as pessoas ficam chocadas com isso, né? Como é possível? Eu não sou ninguém, né? E essa pessoa me respondeu na sua rede social, né? Mas, irmãos, interessante, né? O que deveria nos chocar
não é Elon Musk responder a uma postagem nossa no Twitter. É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Elon Musk, comparado com ele, não passa de um verme. Ele ouve as nossas orações. Isso é extraordinário. Esses dias morreu o professor Adalto Lourenço. E eu fui assistir um vídeo dele, não é? E que ele pregou na Consciência Cristã, um trecho de vídeo, mais ou menos de 8 minutos, né? Ele mostrando a grandeza do nosso Deus. Irmãos, eu peguei alguns números da fala do Adalto Lourenço, que infelizmente partiu, perdemos um grande soldado. O planeta Terra ele tem 40 mil quilômetros de diâmetro, na sua circunferência. A distância da Terra para o Sol, que é a nossa estrela, né, que ilumina o nosso planeta, a distância é de 155 milhões de quilômetros. Daqui para a Lua dá mais ou menos 300 mil quilômetros. Imagina aí, 155 milhões de quilômetros. A Terra só tem 40 mil quilômetros. A estrela mais perto do Sol, lembrando que nós estamos numa galáxia, e nessa galáxia tem bilhões de estrelas. O Sol é apenas o quê? Uma estrela da nossa galáxia. A estrela mais perto da nossa estrela, que é o Sol, ela está a cerca de, deixa eu ver aqui, 41 trilhões de quilômetros. Bota aí. Tem um solzinho nosso, o próximo sol, vamos dizer assim, está a 41 trilhões de quilômetros. Daqui para a Terra, 155, vai guardando esses números aí, 155 milhões de quilômetros. Como as distâncias do universo são extraordinárias, né? As medidas são feitas em anos-luz. Um ano-luz corresponde a 9,5 trilhões de quilômetros. Um ano-luz, 9,5 trilhões de quilômetros. Então, essa próxima estrela que está aqui perto da nossa estrela, está mais ou menos a 5 anos-luz. 5 aninhos-luz. 41 trilhões de quilômetros. A nossa galáxia, ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro, a nossa galaxiazinha. Né? E no universo tem o quê? Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Alguém já disse que a quantidade de grãos de areia que tem nas praias e nos desertos que há no mundo, conta aí, você, que tarefa, né, entediante que você teria, né, de contar todos os grãos de pó, de grãos de areia que existe no mundo. Aí você vai lá, 1, 2, 3, 4, vai chegar? Esse é o número de estrelas, como o nosso Sol, que existe no universo. A nossa galáxia tem 100 mil anos-luz, 100 mil anos-luz, multiplica aí por 9,5 trilhões de quilômetros, aí você vai ter o diâmetro da nossa galáxia. Mas não fica por aí, não é? A nossa galáxia, minha mulher vai, né? Ela disse que eu pregasse rápido hoje. A nossa galáxia tem, é uma galáxia, né? A próxima galáxia de uma, a mais próxima nossa tem 2,5 milhões de anos-luz. 2,5 milhões de anos-luz. Multiplica aí por 9,5 trilhões de quilômetros. O universo, dizem, que eles não sabem, isso é tudo chute. Eles dizem que tem 93 bilhões de anos-luz. Aí você multiplica 93 bilhões de anos-luz por 9,5 trilhões de quilômetros, que corresponde a um ano, a medida de um ano-luz.
Interessante que a Bíblia diz que Deus mede esse universo ao que? Palmos. O universo é grande, irmãos? É. Mas o nosso Deus, Ele transcende, porque Ele é o Criador, né? Ele é muito maior do que isso. Então, o que é que a gente aprende com isso? Que isso de fato deveria nos espantar. E não uma celebridade qualquer nos responder numa rede social. Isso muitas vezes nos espanta, né? Nos encanta. Mas o que deveria nos encantar é como um Deus tão grande, tão excelso, tão extraordinário como esse, Ele para ouvir um mísero ser humano, um pobre, pecador. Irmãos, como é isso? Um ser tão grande como é Deus, e nós temos acesso a Ele. Não é Elon Musk, não. Você tem acesso ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós temos acesso a Ele. Esse texto no verso 3, né, o salmista diz que laços de morte o havia cercado, angústias do inferno tinham se apoderado dele, assim como tribulação e tristeza. O salmista estava em grande angústia e sofrimento, em dor física, talvez, né, um problema na mente. Se é algo que todo ser humano sabe muito bem o que é alguma vez na vida ter ficado angustiado. Agora, você já ficou com angústias do inferno, né? O que significa isso, né? Angústias do inferno. Talvez seja algo que sufoque, né, a nossa alma. O comentarista disse que é como se o inferno tivesse instalado no nosso peito. Era esse o sentimento do salmista, era algo desesperador. E o que é que ele fez? O que é que ele fez? Hoje nós temos recursos, né? Alguém vai pensar em ir logo num psicólogo ou num psiquiatra. Nada contra isso, nada que você não possa recorrer, né, a algum tipo de ajuda, a algum tipo de auxílio. Mas eles, naquela época, não desfrutavam disso, né? E o que é que ele fez? O texto diz que ele buscou a Deus em o quê? Em oração. O verso 4 diz: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Livra-me a alma. Acho que deveria ser a primeira coisa que nós deveríamos fazer quando esse tipo de situação bater à nossa porta. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né? E muitas vezes a última coisa que a gente se lembra é buscar a Deus em oração. Deus nos ouve, irmãos. Amém? Deus nos ouve. Jesus rasgou o quê? O véu. E aquele véu, ele era um impedimento, uma barreira, para que os seus adentrassem a presença de Deus. Esse véu foi o quê? Rasgado. Nós temos esse acesso ao Santo dos Santos. Nós somos chamados de sacerdotes. Por isso, porque temos acesso a esse Deus, nós não precisamos de mediadores humanos para termos acesso a Deus. Me desculpa aqui os católicos, nós precisamos da mãe de Jesus, nós não precisamos dos santos, nós podemos falar diretamente com o Criador, entrar diretamente na sua presença, por meio do sangue de Jesus, que, como o apóstolo Paulo disse, é o único mediador entre quem? Entre Deus e os homens. O Deus grande, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus onisciente, onipotente, onipresente, Ele ouve as nossas súplicas. Aí o salmista vai dizer:
Por isso amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E não somente isso, irmãos. O verso 2 diz: porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Isso é extraordinário, extraordinário. Deus, esse Criador desse vasto universo, que a mente humana não consegue compreender. Ele é tão grande, ele é tão extraordinário. Esse Deus criou toda a complexidade da vida. Nós somos um verdadeiro milagre, né? Temos trilhões de células aqui interagindo umas com as outras, né? Isso é um projeto fantástico. É esse Deus que se inclina, né? Ele se inclina quando nós o invocamos, quando nós clamamos por Ele. E aqui um parêntese, né? E é importante ressaltar, né? Ele faz isso porque não é porque somos bonzinhos, não é por causa dos nossos méritos, não é porque fizemos algo que permitiu esse acesso, não. A própria Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus, ela é imprestável. Nós somos incapazes de satisfazer a Deus. Nós temos acesso ao Senhor por causa do sacrifício do seu Filho. Como o próprio apóstolo Paulo disse, né, que Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Esse texto, irmãos, ele mostra a condescendência de Deus ao ouvir a nossa oração, né? Quem é o homem para Deus se importar com ele, irmãos? Quem somos nós para Deus se importar conosco? Quem somos nós para Deus inclinar-se a ouvir a nossa oração, né? É como se um doente moribundo tivesse, né, ali num leito de hospital, já nas últimas, sussurrando, sem forças para falar, e o Deus Todo-Poderoso fosse lá, inclinasse os seus ouvidos para aquele doente, para aquele doente moribundo, que nem forças para falar tinha mais, só sussurrava, e o Deus, o nosso Deus, o Criador, está lá ouvindo. É isso que o salmista, ele entendeu e ele compreendia. O verso 5 e o verso 6, ele vai nos mostrar a razão, ou as razões porque devemos confiar em Deus. O verso 5 diz: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Verso 6 diz: o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Ou seja, irmãos, né? Por que devemos confiar em Deus? Primeiro, porque o texto diz que Ele é compassivo, ou seja, Ele se compadece, Ele tem compaixão, Ele se identifica com a nossa dor, Ele jamais nos desampara. Ele não somente vê a nossa dor, mas Ele sente a nossa dor como se fosse sua. Isso é algo extraordinário, irmãos. Segundo ponto aqui, ele diz: porque Ele é justo. Deus não vai permitir que sejamos provados além das nossas forças. Se Ele está permitindo algo na sua vida, Ele vai capacitar você para suportar. Amém? O texto diz: porque Ele atenta aos simples. Aqui simples, né? Ele não está se referindo a pessoas desprovidas de bens materiais. Não é, né, esse tipo de simplicidade que Deus está se referindo aqui, que o salmista está se referindo aqui. Mas simples aqui, né, são aqueles que, ao invés de serem autossuficientes, de confiarem em si mesmo, eles confiam em Deus que pode todas as coisas. Esses são os simples, né? Esses são os simples.
São aqueles que não confiam na força do braço, que não confiam na força do homem, mas que confiam em Deus. Esses são os simples. Nos versos 7 e 8, depois pula para o 16, né? Nos mostra que, nos dá razões aqui, né, o porquê devemos nos lembrar do que Deus fez. Verso 7, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Verso 8, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Verso 16, Senhor, deveras sou teu servo, filho da sua serva, quebraste as minhas cadeias. Aqui o salmista está falando consigo mesmo, né? Depois de tantas coisas que Deus havia feito por ele, sua alma continuava desassossegada. Interessante isso, né? Deus já tinha feito, mas ele continuava com esse sentimento no seu íntimo. As circunstâncias já haviam mudado, contudo os seus sentimentos ainda continuavam sendo os mesmos. Daí essa conversa consigo mesmo: volta minha alma ao teu sossego. Por quê? Porque o Senhor tem sido o quê? Generoso para contigo. Será que nós temos, irmãos, atentado para os cuidados de Deus, para as pequenas coisas? Falei que no início que nossa cultura não tem essa, né? Pelo menos eles têm lá na América essa cultura da ações de graças, da gratidão. Aqui nem isso temos, né? Então temos a tendência de sermos mais mal agradecidos. Nós muitas vezes não percebemos o cuidado de Deus nas pequenas coisas. Não atentamos para uma noite que dormimos, uma noite bem dormida, né? Não atentamos porque pela manhã nos pomos de pé. Não atentamos que pela manhã nós temos o pão na mesa, nós temos a veste no corpo, nós temos um local para trabalhar, para ganhar o nosso pão, nós temos água na torneira, energia na tomada, né? Os nossos pulmões estão funcionando, há esse ar para expirarmos. Não atentamos para que, né, esses sentidos que Deus nos deu, a visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato, e por aí vai. Muitas vezes só vamos nos lembrar dessas coisas quando perdemos algumas delas. Irmãos, nós temos que expressar a nossa gratidão a Deus, a começar pelas pequenas coisas. O problema é que a gente tem muitas expectativas com esse mundo, né? Nós criamos muitas expectativas, mas só um pouco é o quê? Necessário. Só um pouco é necessário. E muitas vezes por, né, projetarmos tantas coisas que Deus não projetou, né, para nós ao não atingirmos, expressamos toda a nossa ingratidão. Nós temos que lembrar a ser gratos a Deus pelas pequenas coisas. O salmista, ele vai além, ele diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Aqui ele fala de três coisas. Primeiro, né, livrastes da morte a minha alma. Ele está falando aqui de libertação espiritual.
falando aqui de libertação espiritual. A morte estava se mostrando, né, mostrando a sua cara ali para o salmista. O próprio texto diz que a sua alma estava atormentada com angústias do inferno, mas Deus o livrou de todas essas coisas. E Deus continua, irmãos, fazendo isso até hoje. Deus nos libertou, né, espiritualmente. Eu espero que todos que estão aqui, né, nessa noite, sentados nessas cadeiras, tenham consciência disso, que você estava, né, no reino das trevas, e que Deus o transportou para o reino da luz. Né? Nós temos que ter essa consciência que a nossa alma, ela foi livre, né? Liberta, foi livre do destino da perdição eterna. Irmãos, só isso era a razão de nós sermos extremamente gratos a Deus. Só isso. Não precisa mais de Deus, não precisa ter mais nada. Mais nada. Nossa vida, por mais problemática que seja, por mais problema que estejamos enfrentando, que iremos enfrentar, nada. Paulo vai dizer que as nossas tribulações, as nossas leves e pequenas e momentâneas tribulações não podem ser comparadas com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O problema é que a gente foca muito no aqui e agora. E essa teologia que está norteando a igreja evangélica brasileira, que foca justamente num tipo de paraíso na terra, né? Elas levam as pessoas muitas vezes a pensarem e agirem assim, a não valorizarem as pequenas coisas e a não valorizarem o que há de mais importante na nossa existência, que é a libertação espiritual. Termos sido tirados das garras do diabo, termos sido libertos por Deus, termos tido a nossa mente transformada, o nosso coração mudado, ter agora uma cosmovisão diferente, uma visão diferente das coisas, saber para onde vai, para onde está caminhando, sabendo que isso aqui tem data de validade e vai passar, e que nós vamos conhecer esse ser que mede esse universo de 93 bilhões de anos-luz. Nós vamos contemplá-lo face a face. Isso deveria mexer conosco. Ele nos livrou por meio do sangue de seu Filho. Ele nos livrou, né, do inferno à nossa alma. Ele nos regenerou, nos transformou numa nova criatura, nos fez nascer de novo. Ele nos deu o seu Espírito Santo como penhor, né, da nossa salvação, como garantia. Nós sabemos que somos de Deus porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida e Ele nos selou com o seu Espírito, que é o Espírito Santo da promessa. Ele nos livrou, nos libertou da escravidão do pecado, nos fez livres para vivermos para a glória de Deus. O povo do mundo não é livre, irmãos, o povo do mundo é escravizado. Por quê? Porque eles só fazem aquilo que a vontade deles determinam. E nós somos livres, por quê? Porque Deus nos capacitou pelo seu Espírito Santo a dizer não à nossa vontade e a fazermos a sua vontade, mesmo contrariando o nosso desejo. Isso é ser livre. Isso é ser livre, né? Para os homens aqui, é você ver uma mulher, como disse Augusto Nicodemos, né? O primeiro olhar é inevitável. Aquela mulher, capa de revista, você botar o olho nela, primeira vez, baixa a cabeça, vira o rosto, segue em frente. Isso é ser livre. Perceba muito bem um cara do mundo. Você vai na rua, passa as mulheres totalmente provocativas, né? Tem delas que andam com roupa de academia, né?
vai para todo canto, sai, que aquilo não é nem para vestir, para sair na rua, mas vai para todo canto. Essa semana eu vinha com Janeide, não sei se Janeide percebeu isso. Quando eu ia entrando, uma dessas criaturas vinha entrando. Você tem que permanecer, olhou, aí dançou. Agora perceba o cabo do mundo. É capaz de, se ele estiver no carro, ele... Porque ele é escravo. Ele não consegue dizer não. Agora, se você é livre, você vai dizer não. Você vai estar sozinho, né? De vez em quando vem comercial, alguma coisa, joga lá e você fechar aquele... Ninguém está lhe vendo, você está em secreto. Você fecha aquilo ali, sai e diz não. Isso é ser livre espiritualmente. Se você, né, cede a isso, peça a Deus para lhe dar forças, né? Ou se você não é crente ainda, peça a Ele para lhe libertar e regenerar a sua mente e o seu coração, porque tem muita gente na igreja, não é, frequentando o culto, tomando ceia, cantando, pregando, que não é regenerada ainda, está caminhando para o inferno e achando que está indo para o céu. Essa é uma triste realidade. O texto, verso 8, a parte B diz: das lágrimas os meus olhos. Ou seja, Ele nos liberta também emocionalmente. Irmãos, a vida é um vale de lágrimas. Nós nascemos chorando. Muitas vezes ao longo da vida é uma vida de choro. E muitas vezes quando morremos chorando. São poucos os momentos de alegria e de satisfação e de prazer nessa vida. Mas Deus, Ele nos assiste emocionalmente. Não apenas enxugando nossas lágrimas, mas muitas vezes estancando a causa que nos faz chorar. Talvez Ele não estanque aqui na nossa existência, mas lá na eternidade Ele vai enxugar do nosso rosto o quê? Toda lágrima. Lá no céu não vai ter lugar para choro. Esse cabra gosta de chorar muito. Eu acho que ele vai chorar de alegria, né? Eu sou difícil chorar. Minha mulher ficou escandalizada que eu não chorei nem no dia que a minha mãe morreu. Mas eu estava chorando por dentro. Mas cada um tem um... Quando eu vier chorar, talvez... Diz que quando a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando mais choroso, né? Sabe não? Eu olhei para ele. Ele é jovem ainda, né? Ele está com os cabelos brancos, né? Eu não pinto o cabelo, não. Tem gente que a minha mulher pergunta, viu? Ainda é calibre mesmo, viu, irmãos? Nos liberta espiritualmente, nos liberta emocionalmente. E no verso 8, a parte C diz: da queda os meus pés. Ou seja, nos livra de uma queda moral. Nós temos uma libertação moral. A vida, como eu falei, é marcada, né, por lágrimas. Como disse o pastor Hernandes, não é um passeio num parque de diversões. Não é uma estrada reta. É uma estrada sinuosa, cheia de curvas e de vales profundos. Irmãos, se Deus não guardar a casa, em vão que vigiam as sentinelas. Se Deus não nos guardar os pés, se Deus não nos fizer perseverar, com certeza ficaremos pelo caminho. Um dos pontos do calvinismo, né, que é a perseverança dos santos. Cada vez eu creio mais nessa doutrina, porque quando eu olho para mim eu só vejo fraqueza, irmãos, mas quando eu olho para Deus eu vejo força, eu vejo poder. Somente Ele é quem pode nos guardar os nossos pés da queda, irmão, de nos desviar pelo caminho. Quantos homens de Deus, irmãos, homens que eram expoentes na década de 80, na década de 90, hoje são inimigos do Evangelho, caíram, se perderam pelo meio do caminho. Jamais alguém diria. Até Spurgeon, um dos livros que eu e James estava
lendo a correção, ele fala isso. Pessoas que ele jamais imaginaria que se desviariam do caminho do propósito. Pessoas até que ele se confidenciava. Olha, o Charles Spurgeon, ficaram pelo meio do caminho. Temos que nos orar, né? A Bíblia diz que aquele a quem Deus toma pela mão, de forma nenhuma ninguém o arrebatará. Nós temos que orar: Senhor, segura a minha mão, Senhor, porque eu não tenho força para segurar a tua. Se for depender da minha força para segurar a mão de Deus, eu vou largar ela. Porque sabe o que? A nossa luta é contra a carne, irmãos. Nós temos o Espírito de Deus que nos ajuda, mas é uma luta travada diariamente com a nossa mente. O nosso maior inimigo está dentro de nós. Não é o diabo nem é o mundo, é você mesmo. Você luta contra a sua natureza diariamente. Muitas vezes perde uma batalha, mas não perde a guerra, porque Deus não deixa. E segue em frente. Versos 10 e 11. Uma confissão. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Aqui o salmista nos ensina que, em primeiro lugar, que a dor, a aflição deve ser enfrentada com fé, não é? A dor e a aflição devem ser encaradas na fé da providência divina. Devem ser enfrentadas, fundamentadas nas promessas de Deus. Em segundo lugar, ele nos ensina que em momentos assim, muitas vezes falamos precipitadamente. No verso 11 diz isso, não é? Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Spurgeon disse, né, que falar precipitadamente, em geral, é seguido de amargo arrependimento, que é muito mais fácil dizer do que retirar o que foi dito. Isso é verdade, né? É muito mais fácil dizer do que retirar o que foi dito. Por quê? Porque nós temos, né, quer queira, quer não, nós temos uma palavrinha chamada o quê? Orgulho. Aí no verso 12, né? Aí vem o clímax: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Irmãos, o salmista agora pensa em todos os benefícios que Deus fez para com ele e expressa: que darei ao Senhor. Irmãos, o que é que um mísero ser humano, né, que somos, pode dar a Deus? Pode retribuir a Deus, pode recompensar a Deus. Tem até um hino que diz que tudo que temos, né, é um hino antigo, né? Acho que é do Diante do Trono, né? Tudo que temos, tudo que somos, tudo que vier a ser, vem de ti, Senhor. Né? Somos frutos da graça de Deus. Não recebemos nada por causa dos nossos méritos. Alguém já disse que a gratidão é a rainha das virtudes. Como cristãos, diante de tudo que Deus tem feito por nós, só nos resta expressar a nossa gratidão a Deus, irmãos. Que darei ao Senhor, né, por todos os seus benefícios para comigo, né? E como o salmista faz isso, aí ele vai citar isso no verso 9, no verso 13, no verso 14, nos versos 17 aos versos 19. O verso 9, em primeiro lugar: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. O que significa isso, irmãos? Andar na presença do Senhor na terra dos viventes. É andar na luz. É andar não apenas na presença dos homens, mas na presença daquele que tudo vê, que tudo conhece, que tudo sonda. Irmãos, o nosso Deus é aquele que tudo vê, que tudo conhece e que a todos sonda. Nada há encoberto diante de Deus que não possa ser revelado. Se alguém estiver sozinho, se tiver oportunidade,
né? Se estiver numa terra distante, alguma coisa, ninguém está me vendo, ninguém me conhece, abre uma porta, às vezes até abre uma janela, às vezes até uma porta de possibilidades para pecar. Mas o cristão, ele tem que estar consciente que Deus é aquele que tudo vê, que tudo conhece, que tudo sonha. Deus sabe o seu secreto. Amém? Deus sabe o seu segredo. Deus sabe por onde você tem andado, o que você tem visto. Deus sabe de tudo. Você pode esconder do pastor, né? Da sua mulher, de seu filho. Mas Deus sabe todas as coisas. Aquele homem tomou uma decisão no seu coração: eu vou andar na presença do Senhor, na terra dos viventes. Nesse mundo caído, depravado, corrompido. Irmãos, os crentes hoje era para arrebentar a boca do balão, pastor James. Porque a oportunidade de fazer a diferença é agora, de ser sal e de ser luz é agora. Mas cada vez mais a gente quer ser mais parecido com o mundo, cada vez mais nós estamos mais mundanizados. Basta ver, qualquer moda que lança aí, os crentes estão seguindo. Qualquer uma aí. Desde de roupas, a estilo a corte de cabelo, a isso não sei o quê. Eu quero ser parecido com o sistema. Nós temos uma necessidade, né, de ser aceitos pelo grupo que fazemos parte. É difícil andar na contramão. Irmãos, você foi chamado para andar na contramão. Pode chamar você de quadrado, de retrógrado, de atrasado, não interessa. Seu compromisso é com Deus. Você jovem, principalmente o jovem, o adolescente, tem muito disso, né? Não tem problema, meu filho, minha filha. Pode, deixa eles te desprezarem, deixa eles te deixarem de lado, deixa eles não falarem com você. Você tem acesso a, né? Não é a Elon Musk. Você tem acesso ao Criador. O que é mais importante nisso? O que é de mais importante nisso? O verso 13 diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Não podemos dar nada a Deus a não ser o que dele recebemos, irmão. Não podemos dar nada ao Senhor a não ser darmos nossa vida para Ele. Não podemos dar nada a Deus a não ser tomar o cálice da salvação. Esse cálice, irmãos, ele foi doce para nós, mas para ele custou caro. Lá no Getsemane, hein? O que é que ele disse? Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Custou o sangue de Jesus. Para você é doce, sabe por quê? Você vai desfrutar dos louros desse cálice, bebido por ele. Jesus foi o ônus, e nós estamos desfrutando o quê? O bônus desse cálice. Não se envergonhe de tomar esse cálice, não se envergonhe de ser opróbio nessa geração corrompida e caída, de ser escárnio. Não, tome esse cálice. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Não se envergonhe, invoque. Tem gente que tem vergonha até de andar com a Bíblia, né? Bota dentro do bolso, dentro da sacola, aí tira, para não dizer que é crente, para ninguém saber que é crente. Quando vier esse pensamento na sua mente, contraria a sua vontade. Diz, agora é que eu vou andar com a Bíblia na mão. Quando você for para um consultório médico, quando você for para onde? Para uma fila de banco, abra a sua Bíblia, né? Não abre nem um canivete. Você sabe o que é o canivete, né? Canivete é o smartphone. Tem a Bíblia lá no aplicativo, né? Um pastor chamou aquele de canivete. E aqui é a espada. Verso 14.
Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Cumprirei os meus votos ao Senhor. No verso 18, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Verso 19, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. E Eclesiastes 5, 4 e 5 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que faz, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Qual é o voto mais conhecido que nós conhecemos na nossa cultura? Quem lembra? Sem ser o da urna eletrônica. Qual é o voto? Voto do casamento. O voto das núpcias. Irmãos, esse voto nos nossos dias é um dos votos mais negligenciados que temos, até dentro do meio evangélico. O número de divórcios dentro do meio evangélico é quase, o percentual é quase o mesmo do mundo que não conhece a Deus. O texto está aqui dizendo, irmãos, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor. Eu até botei esse voto aqui: prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. É uma vergonha. Casamento para crente, meu irmão, é para viver. Amém? Não, mas pastor, eu não amo mais. Eu não amo mais. Eu quero viver minha vida, eu quero ser feliz. Aprenda a amar, meu amigo. Amar é uma atitude, muito antes do que palavras. Mesmo aquele homem grosso, muitas vezes, mas por causa daquele que lhe amou, procure amar. Aquelas mulheres de antigamente, como a minha sogra, meu sogro era cheio de peripécias, ele tinha outra família, passava 6 meses longe de casa, só Deus sabe o que fazia. Aquela mulher manteve-se firme. Depois morreu chamando ela de mãe. Mãe. Eu digo, como Deus é tremendo, viu? Já comi, mãe. Interessante, irmãos, que o salmista declara que esses votos devem ser cumpridos na presença do povo de Deus. Muitos crentes têm abandonado a comunhão, irmãos. Acham que pode ser crentes de rede social, crentes de internet, crentes online. Acham que não é mais necessário congregar. Mas aqui a palavra diz, justamente o contrário. Não existe crente de internet. Esse dia eu encontrei um. Lembra? Lá na padaria. O cara veio dizer que crente de rede social. Não tem mais, frequenta não é membro mais, não congrega mais. Verso 17, para a gente caminhar para o fim. Tem uns 5 minutos ainda, pastor. 5 minutos. Verso 17: oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Sacrifícios de ações de graças. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12:1, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Spurgeon disse o seguinte: que sacrifícios de ações de graças podem ser traduzidos em amor secreto, em conduta santa, em cânticos sagrados, em testemunhos públicos, em dádivas e obras especiais. Você é um sacrifício vivo. Não é aquele que Moisés foi instruído a realizar lá no Antigo Testamento. Esse foi cumprido por Jesus na cruz do Calvário. Mas
nós somos chamados, né, a oferecer esses sacrifícios de ações de graças ao Senhor. E agora, caminhando para o fim, o verso 15, eu quis deixar aqui, por último, mostra uma confiança inabalável. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A NVI traduz esse verso da seguinte maneira: o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. A ideia do texto não é que o Senhor, né, tem prazer na morte dos seus santos, não é isso. No sentido de que a vida deles é irrelevante. Um teólogo chamado Alan Harman, ele diz o seguinte: esse texto significa que Deus jamais descuidará quando o seu povo enfrentar a morte, pois seu sangue é precioso aos seus olhos. Irmãos, nós estamos no mundo, amém? Mas Jesus diz o quê? Nós não somos do mundo. Nós vivemos num mundo hostil. E a Bíblia diz que no final dos tempos, nós seremos odiados por todo o mundo por causa do nome de Jesus. Nós não podemos esquecer da história dos mártires, que derramaram seu sangue por causa do Evangelho. Nós não podemos esquecer da igreja perseguida dos nossos dias, a qual muitos têm derramado o seu sangue por causa de Jesus. As vidas desses serão vindicadas por Deus. Irmão, seria hipocrisia, pelo menos da minha parte, dizer que eu não temo a morte. No entanto, nós deveríamos desejar chegar num nível de espiritualidade do apóstolo Paulo, que ele disse que a morte para ele era o quê? Lucro. E o viver para ele era o quê? Cristo. Você sabia que Jesus quer que você se reúna com Ele? Você sabia que Jesus quer que você morra? Não estou falando só morrer espiritualmente também. Morrer também fisicamente. Ele quer que você esteja com Ele. É duro isso, né? João capítulo 17, verso 24 diz o seguinte: não podemos, diz o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Aí está aí. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes. Quem é de Jesus aqui? Por que você está com medo de se encontrar com Ele? De estar onde Ele está? Por que nós temos esse medo? É o desejo dEle. É que você esteja onde Ele está e veja a sua glória. A glória que foi conferida a Ele pelo Pai. A morte dos seus santos, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Concluindo aqui, irmãos, nosso Deus é o Deus que ouve, é o Deus que se inclina para ouvir a nossa oração. Nós que somos pobres mortais, Ele se identifica com o nosso sofrimento. E devemos descansar nele. Devemos viver para Ele. E devemos ser gratos a Ele. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que viermos a ser, tudo vem de Ti, Senhor.